Rapaziada, prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio e vamos continuar aqui o nosso trabalho de administração pública. Nós estamos estudando os conceitos a partir da reforma do Estado brasileiro. Estamos estudando os conceitos de administração pública a partir do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, de 1995, que é do governo FHC, que foi gerido pelo MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado, é aquele plano que trouxe os conceitos de uma administração gerencial. Uma administração voltada para o atendimento da necessidade do usuário, para o atendimento da necessidade do cidadão, ou seja, aquele que paga os seus impostos. Então, a partir do plano diretor da reforma do aparelho do Estado brasileiro, nós temos uma administração que passa a ter mais conceitos, em especial os conceitos relativos, né, à contabilidade, que a gente já estudou, a participação pública, né, a participação da cidadania, a participação das pessoas na gestão pública, conceitos relativos a governo eletrônico, ou seja, aqueles conceitos relativos a governo empreendedor. Governo empreendedor é aquele que utiliza novas ferramentas para o alcance dos objetivos organizacionais. Governo empreendedor é aquele que está atento às demandas da sociedade, de forma a fazer com que o usuário do serviço público fique satisfeito com os serviços, né, e em especial os serviços prestados pelo governo, sempre pensando na eficiência. Então, o que a gente continua fazendo agora é justamente a falar disso, a falar desses novos conceitos a partir da reforma do Estado, onde o usuário do serviço público, o cidadão, também passa a participar da gestão. Então, vão existir ferramentas de gestão, onde o usuário do serviço público, o cidadão cliente, aquele que paga os seus impostos, também vai ter uma participação na gestão. Ele vai ter ferramentas para isso. E a própria lei de responsabilidade fiscal vai dar essa margem, essa ênfase a essa participação público, né, dentro da gestão do governo. Beleza? Vamos para o nosso primeiro slide de hoje. Conselhos de gestão. Quem é que trouxe esse novo conceito? Foi o artigo 67 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos os conselhos de gestão. Fechando aqui em mim. Para quem não sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar 101/00, do ano de 2000, do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma das leis mais sérias do país. É uma lei que vem para disciplinar os gastos públicos. É uma lei que vem para disciplinar a gestão dos recursos públicos. É uma lei que veio dar mais transparência na gestão fiscal, na gestão dos gastos públicos, na gestão da máquina pública, na gestão da res pública. Lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem depois da reforma do Estado brasileiro. Curiosidade, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que fixa limites de gastos com pessoal para o Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, tanto nas esferas federal, estadual e municipal. E ela traz relatórios de transparência na gestão fiscal, como relatório de gestão fiscal e relatório resumido da execução orçamentária. Assuntos que você estuda em LRF. Então, a LRF, no artigo 67, ela fala da criação desses conselhos de gestão, onde você vai acompanhar, né, a execução das políticas públicas e dos programas de governo. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. O artigo 67 nos descreve que o acompanhamento e avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal e gestão dos recursos públicos, serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e entidades técnicas representativas da sociedade. Está vendo que está grifado aí, ó? Importantíssimo.
Quem é que vai fazer parte de conselho de gestão? Representantes do governo, ou seja, representantes dos poderes, das esferas de governo federal, estadual, municipal, representantes do Ministério Público, e aí engloba o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, e entidades técnicas representativas da sociedade. Fechando aqui em mim. Os representantes do poder público e os representantes da sociedade vão acompanhar, né, permanentemente a execução da gestão dos recursos públicos e da execução das políticas públicas que foram elaboradas pelo governo. Lembrando que no contexto de orçamento participativo, que eu já comentei, mas volto a falar hoje, no orçamento participativo, o que você tem? Você tem uma discussão dos melhores investimentos, ou seja, uma discussão feita entre sociedade e os, né, representantes do governo, onde você tem uma cogestão, uma gestão participativa. Se eu tenho uma gestão participativa, eu tenho alguém para acompanhar a execução dessa gestão, que são justamente os conselhos de gestão, que tem representantes dos poderes, nas 3 esferas do governo, do Ministério Público e também representantes da sociedade. Voltando no slide. Olha só que interessante, né, um dos objetivos. Harmonização e coordenação entre os entes da federação. Né? Para quê? Para que você não possa ter duplicidade de ações. Interessante, 3 esferas de governo. Fechando aqui em mim. Professor, a coordenação importante é a participação dentro desses conselhos dos 3 entes federativos também é importante? É. Porque evita a duplicidade de esforços. Você já imaginou, exemplo didático, um governo do Estado e um governo municipal, os dois comprando merenda escolar para a mesma escola? Então, você tem um conselho de gestão, você tem a participação dos 3 entes federativos, para que esse trabalho seja um trabalho bem feito e, por exemplo, não fique nenhuma área descoberta sem investimento, sem política pública, e também para que você tenha, de fato, né, um trabalho coordenado, um trabalho que, de fato, seja um trabalho dirigido para atender às demandas da sociedade. E para que você não tenha duplicidade de investimento, duplicidade de ações. Beleza? Próximo slide. Aliás, o mesmo slide. Disseminação de práticas que resultam em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação das receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Professor, eficiência no gasto, eficiência na arrecadação das receitas, controle da dívida pública interna e externa, transparência na gestão fiscal? Exatamente. Olha só, fechando aqui em mim. Eficiência do gasto público. Usar o recurso público de forma equilibrada, de forma eficiente, de maneira que este recurso público, que este investimento vá melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, significa dizer que o governo, né, tem que concentrar os seus investimentos e tem que ter transparência, tem que ter uma gestão eficiente, tem que ter, de fato, políticas públicas, né, e o acompanhamento dessas políticas, de forma que essa alocação vá melhorar a qualidade de vida das pessoas. A palavra eficiência, em termos de teoria geral da administração de empresas, significa assim: rapidez, qualidade, menor custo. Pegando essas 3 palavrinhas, eu vou investir o recurso público de forma que o objetivo seja atingido com rapidez, com qualidade e ao menor custo. Economicidade. Detalhe, economicidade sem perder qualidade. Tem que ter investimento eficiente? Sim. Tem que ter transparência na gestão? Sim. Tem que ter mecanismos de divulgação disso? Também. Através do acompanhamento que é feito através dos conselhos de gestão. Beleza? Voltando para o slide lá. Terceiro ponto importante, alocação de normas de consolidação de contas públicas. Padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal que trata a lei complementar. Normas e padrões mais simples para pequenos municípios, bem como outros necessários ao devido controle social. Fechando aqui em mim, ó, a LRF já trata de relatórios. Relatório de gestão fiscal,
relatório resumido da execução orçamentária. Ela fala da periodicidade. Relatório de gestão fiscal vai ser publicado até 30 dias após o encerramento do quadrimestre. Relatório resumido da execução orçamentária vai ser publicado até 30 dias após o encerramento do bimestre. Só que tem um detalhe, esses dois relatórios, a LRF não detalha como vai ser o formulário, ela não fala como serão os campos desse formulário, ela não detalha isso. Então, cabe ao Conselho de Gestão pegar esses dois relatórios que já estão na LRF e detalhar como serão esses relatórios, como vai se proceder a entrega, em que local que vai ser a entrega, ou seja, fazer a parte técnica e a parte de acompanhamento da execução e da publicação desses relatórios. Relatórios que são instrumentos de gestão fiscal que já estão previstos na lei de responsabilidade fiscal. Beleza? Próximo slide. Outro ponto importante, divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Ou seja, estudos, análise e diagnósticos com relação às políticas públicas e com relação ao acompanhamento, né, dos gastos públicos. O Conselho instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares do poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal, pautada nas normas da referida lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fechando aqui em mim. Professor, mas não é uma obrigação do gestor público, prefeito, governador, presidente, secretário de saúde, já não é uma obrigação dele ter uma gestão eficiente? É. Através do accountability, através da responsabilização, a sociedade não tem mais instrumentos, mais mecanismos para cobrar dele uma gestão mais eficiente? Tem também. Mas acontece, queridos, se a gente for analisar, se a gente tem um incentivo, se a gente tem uma forma de incentivar, né, de forma que eles possam fazer um trabalho mais eficiente e recebam uma premiação, isso é um incentivo à boa prática. Isso representa um incentivo para que ele continue a fazer um trabalho realmente considerado um trabalho eficiente e um trabalho considerado um trabalho de excelência. Quem é que vai determinar isso? Essas premiações, se cumprirem direitinho e tiverem eficiência na execução das políticas públicas e na elaboração e divulgação dos relatórios, também o Conselho de Gestão. Moral da história, Conselho de Gestão tem representantes dos titulares dos poderes, dos 3 entes federativos, representantes do Ministério Público e representantes, né, representativos da sociedade brasileira. Né? Qual é a ideia principal nisso? Participação, né, das pessoas na gestão, no acompanhamento, na execução dos gastos públicos e também na elaboração e execução das políticas públicas governamentais, nas políticas públicas de governo. Beleza? Voltando no slide lá, acompanhe comigo. Os conselhos de gestão representam uma conquista do processo de democratização vivido pelo Brasil em sua história recente. Com uma formação que prevê a participação dos representantes dos vários segmentos sociais, os conselhos se tornaram mecanismos de controle, mecanismos de planejamento e mecanismos de implementação de política pública em campos como a saúde, assistência social e área que envolve crianças e adolescentes. Lembrando, fechando aqui em mim, toda política pública é uma discussão e essa discussão ela vai dar origem a um investimento público. Ou seja, você tem setores da sociedade que acompanham a execução dessas políticas públicas. Políticas públicas que são ou políticas públicas, né, de governo ou políticas públicas compartilhadas, como a gente tem no orçamento participativo. Então, a ideia principal desses conselhos de gestão é acompanhar a execução dos gastos públicos e das políticas de governo, trazer maior transparência das ações governamentais e, principalmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas e naquelas áreas que são áreas importantes, áreas estratégicas de governo. Voltando lá, acompanhe comigo. Atualmente, os conselhos assumem uma importância crescente como núcleos de participação da população, principalmente setores excluídos, que dessa forma buscam interferir nas decisões governamentais em nível federal, estadual e nível municipal. Ou seja, fechando aqui, ter participação popular e ter gente discutindo políticas públicas, sobretudo para aquela população com pouca representatividade, população mais pobre, né, os menos favorecidos,
Ou seja, a ideia também é essa, ter gente para defender essa parcela da população brasileira. Beleza? Então, Conselho de Gestão, à luz da lei de responsabilidade fiscal. Tranquilo? Próximo, acompanhe comigo na tela. Bom, esses conselhos de gestão estarão conjugados, e a gente faz o estudo desses conselhos, também casando esse conceito todo com o conceito de orçamento participativo. Né? Fechando aqui em mim, eu já tinha comentado orçamento participativo em blocos anteriores, né? Então agora eu vou falar um pouquinho mais detalhado dele. Lembrando, para você que não sabe, orçamento é uma lei. Orçamento é uma lei ordinária. É uma lei que estima as receitas e fixa as despesas para um determinado período de tempo. E este período de tempo equivale a um exercício financeiro. Ou seja, para um ano. Todo ano está sendo executado um orçamento público. A execução do orçamento público é uma execução anual. Todo ano um orçamento está sendo executado. Todo ano nós temos uma execução orçamentária. Todo ano a gente tem um orçamento público que está de fato vigorando. Esse orçamento público, na realidade, ele deve representar, né, o que se entende como prioridade do governo para aquele exercício. Agora, muitas vezes, em termos históricos, o orçamento é elaborado pelos poderes e órgãos com a participação mínima ou sem a participação da sociedade. Quando a gente fala de orçamento participativo, vou chamar ele carinhosamente de OP, orçamento participativo, o que a gente tem na realidade? A gente tem um orçamento onde há o objetivo, onde há a vontade do poder estatal, do poder público, né, de descentralizar a sua função de elaboração de planejamento. A ideia principal é fazer com que você tenha, de fato, uma descentralização de ações e uma participação popular na elaboração desse orçamento, que nada mais é do que a representatividade das políticas públicas. Então, a política pública dá origem ao investimento. Esse investimento ele vai se tornar legal a partir do orçamento, no caso, nesse contexto, em especial, o orçamento participativo. Voltando lá, orçamento participativo. Dessa forma democrática, as pessoas são convidadas a dar opiniões sobre a definição de prioridades, obras e serviços mais importantes. Enfim, é uma forma de permitir ao cidadão participar da vida pública. Fechando aqui, vamos partir daquele pressuposto? Ninguém melhor do que a população para saber as políticas mais importantes e as políticas prioritárias de governo para determinada sociedade. Você concorda comigo? Essa é a ideia principal, as pessoas participarem da gestão, porque as pessoas, a comunidade interessada é a comunidade que tem as condições de determinar e tem todas as condições, né, de, vamos dizer assim, orientar o poder público com relação aos investimentos públicos, que são investimentos mais importantes, que são investimentos prioritários. Beleza? Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela aí, ó. Exemplo, o povo diretamente pode participar da decisão de construir uma praça ou uma escola pública. Adiar a construção de uma ponte para concluir a construção de um hospital. Ou seja, o povo realmente sabe o que é prioritário, o que é mais importante, o que é mais significativo para aquela população, para aquela comunidade. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Essa participação pode ocorrer durante a fase da elaboração do orçamento, quando o projeto está sendo preparado pela prefeitura ou no governo do estado. Né? Fechando aqui em mim, segundo a Constituição Federal, quem tem, né, privativamente a competência de iniciativa da proposta de orçamento é o Poder Executivo. Então a gente pega isso na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Se houver essa visão, essa disposição em descentralizar essa função, significa dizer que a população vai descentralizar essa função, essa atividade, né? O governo vai descentralizar essa atividade junto à população. Então é interessante chamar a comunidade a participar deste orçamento participativo. Beleza? Né? Voltando lá, dentro desse contexto, a participação pode acontecer também com audiências públicas,
realizada nas câmaras municipais ou assembleias legislativas, quando os cidadãos são convidados a conhecer em detalhe o orçamento que está sendo elaborado e opinar sobre ele. Interessante também. Logo, a administração de uma cidade decide planejar os seus gastos com o povo. Aí nasce o OP, aí nasce o orçamento participativo. Fechando aqui mesmo. A gente não costuma dizer que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido? Nada mais justo do que ter a participação desse povo e a participação, né, de representantes da sociedade na elaboração do orçamento, que vai ter política pública, vai ter gasto público, que vai contribuir para atender essa população, para atender essa demanda social, para atender essa demanda da sociedade. Nada mais justo do que ter a participação das pessoas, que no fundo, são a parte mais importante, a parte que deve ser mais privilegiada, mais beneficiada no que diz respeito à política pública e no que diz respeito a investimento público. Beleza? Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Ter o orçamento participativo como um dos mecanismos de planejamento das ações é transformar a cidade a partir da visão de quem realmente entende dela. Quem melhor do que a população para definir quais os programas de governo e para definir as políticas públicas que serão mais importantes. Ou seja, o orçamento participativo realiza encontros para pensar o dia a dia e decidir o que deve ser feito pela prefeitura para melhorar a qualidade de vida, né, nas comunidades. Ele deve ser organizado em 2 momentos, como ocorre em alguns municípios. Ciclo preparatório e ciclo deliberativo. No primeiro, que é o ciclo preparatório, você tem reuniões chamadas de assembleias que explicam o que é orçamento participativo e preparam as pessoas para a segunda etapa. Então, o ciclo preparatório é um ciclo mais didático de orientação. Já o ciclo deliberativo é o momento de propor às pessoas, né, os principais obras e serviços que serão realizados em cada canto da cidade. O que é pensado e decidido nas assembleias e o que será prioridade para a prefeitura. Fechando aqui em mim. Ciclo preparatório, ensinar as pessoas, orientar as pessoas com relação ao orçamento participativo. Ciclo deliberativo, deliberar, discutir, debater, julgar, ou seja, decidir quais as políticas públicas, os investimentos públicos e quais os programas de governo que são mais importantes, que são prioritários, que representarão uma prioridade para que o governo, de fato, consiga, de fato, vamos dizer assim, né, exercer as suas funções estatais, as suas funções de Estado. Beleza? E, finalmente, a gente tem um ponto importante aí, ó. Fecha aí comigo, o próximo slide aí. Acompanhe comigo aí. O orçamento participativo é uma forma pública de poder não estatal, mas civil. É através do orçamento participativo que o cidadão pode participar do poder municipal e decidir sobre o conjunto do orçamento. Isso significa maior democracia, pois o governo passa a ser exercido pela população. Fechando aqui em mim. Essa aula é uma aula de administração pública, não é aula de política. Mas existe um partido, que eu não vou falar o nome, e nem vou falar a cor, que diz que tem orçamento participativo. Em alguns estados, em alguns municípios, esse orçamento participativo realmente acontece. Em outros, é só história da carochinha. Tudo bem? A ideia do orçamento participativo é, independentemente do governo, independentemente da cor, azul, vermelho, verde, direita, esquerda, centro, não importa, ter a participação do povo, que é realmente o beneficiário final e é aquele que, de fato, vai ser o maior beneficiado com a elaboração das políticas públicas e com a elaboração das políticas de governo. Tudo bem? Então, tem que haver essa disposição do governo em descentralizar o seu poder de forma organizada, através de audiências públicas, tudo bem? De forma que ele possa chamar a população, convocar a população, fazer publicidade disso, no bom sentido. E também de forma, né, que você possa discutir quais são as benfeitorias, obras, programas de governo que serão importantes, que serão eficientes e que, principalmente, irão melhorar a qualidade de vida das pessoas e das populações. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Um abraço, galera!